Agora eu vou responder para vocês essa pergunta então. Quais as ferramentas que eu posso usar gratuitamente? Gente, olha só. Nós temos muitas ferramentas gratuitas na internet para todas as etapas que eu expliquei para vocês aqui. É tanta ferramenta que eu nem consigo explicar, nem consigo mostrar para você quais são todas elas. Eu vou ter que mostrar apenas algumas, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, eu não posso ficar tanto tempo só falando de ferramenta. Mas na verdade tudo você encontra na internet. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de ferramentas gratuitas que você pode usar que vai te ajudar nessa estratégia toda que eu expliquei para vocês. Uma delas, Google Trends. Opa, tá errado aqui, ó, tem um N aqui no meio. Google Trends, o que significa? Tendências. Então, um sistema do Google que ele ajuda a gente a descobrir tendências. Você vai lá em Google Trends, digita lá no Google, você vai encontrar a página, e aí o que acontece? Você pode digitar quais são os termos que você quer pesquisar mais. Por exemplo, salto alto, ou confeitaria, ou bolo fitness, ou yoga, sei lá. Você vai pegar a sua área, você vai pegar o seu negócio e vai colocar no Google Trends algumas palavras específicas. Por quê? Porque lá vai mostrar a tendência de pesquisa que as pessoas estão fazendo. Isso é extremamente importante para você fazer aquilo que eu expliquei lá, que é o conhecer o mercado, conhecer o seu persona, o seu público, né, o seu cliente. Quando você descobre que tipo de pesquisa que as pessoas estão fazendo, você começa a entender quais são as dores que elas têm, quais são as necessidades que elas estão buscando e não estão conseguindo ajuda, tá? Então, usa o Google Trends para entender quais são as tendências do seu negócio. Google Analytics também. O Google Analytics também é um outro serviço que o Google oferece, mas esse é mais para quem já tem um site, né? Então, se você tem um site, você entra com as configurações simples lá, ele vai te mostrar todos os dados também dos visitantes, das pessoas que entram no seu site. Isso é extremamente importante para você saber qual é o perfil de pessoa que está visitando o seu site, que está procurando esse tipo de conteúdo. Então, através disso, eu nem vou colocar todas as ferramentas do Google, o Google tem muitas ferramentas, mas você começa a criar, você pode começar a melhorar o seu site, inclusive, para as ferramentas de busca, né? Então, assim, eu não vou entrar nesse assunto que é um pouco mais técnico, mas você pode ir melhorando o seu site para que ele fique cada vez mais visível na busca que as pessoas fazem, né? Ele começa a aparecer na primeira página do Google, etc. As pessoas começam a encontrar a sua página com mais facilidade. Esse é um conteúdo um pouco mais técnico, mas eu quero que você entenda que tudo isso é possível totalmente de graça. Uma outra ferramenta, o WordPress e o Wix. Essas ferramentas são muito legais, pessoal, porque você pode criar a sua própria página da internet totalmente de graça. Lembra que eu falei de você criar uma landing page? Ou seja, é uma página só, né? Uma página inteira que tem todas as informações do seu produto, as vantagens, enfim, tudo. A pessoa entra lá e ela começa ela faz uma leitura completa do seu produto. Não é colocar uma foto apenas, uma descrição. Não, é colocar tudo mesmo. É igual aquelas páginas quando você entra, por exemplo, num site grande lá, não vou falar nenhum, mas um site grande, e lá tem especificação técnica, tem foto, tem vídeo, tem toda uma apresentação bastante robusta. Você pode fazer isso totalmente de graça, usando essas duas ferramentas. A WordPress é um pouquinho mais difícil, mas ela na minha opinião, ela é um pouco mais sofisticada, você consegue criar uns sites melhores. Mas o Wix também é muito legal, é mais fácil e você consegue fazer isso de graça. Então você pode criar o site da sua empresa totalmente gratuito. Claro que não vai ficar com o nomezinho lá, por exemplo, docesdavivi.com.br. Você não vai conseguir colocar isso, né? Porque como é uma ferramenta de graça, então algumas limitações acontecem, mas não tem problema, porque o que importa não é nesse momento que você está, se você está começando a criar o site, o nome não é uma coisa mais importante para esse momento. Você pode usar o seu site já mais como um protótipo para entender como as pessoas se comportam, o que elas estão procurando, tá? SimilarWeb, é muito legal essa ferramenta. Esse site, você entra lá, digita o seu concorrente, você faz uma comparação do seu serviço com o do concorrente. Então ele vai mostrar, vai fazer uma comparação do seu site com o site dos concorrentes, o que você tem de pior, o que você tem melhor que ele. Então você começa a entender também o público, o que é que o concorrente está fazendo que está dando certo, o que ele está fazendo que está dando errado. Então você começa a entender o seu público também, isso também faz parte da pesquisa de mercado. Infogram, infogr.am, né? Infogram. Isso aqui é um negócio muito legal para você criar infográficos. Ou seja,
Lembra que eu falei para você, você pode usar o Infogram, por exemplo, para fazer um checklist das fases, quando ele vai passando de uma fase para outra. Você pode fazer isso para, de repente, desenhar um persona, enfim, tudo que envolver a parte de design, assim, de gráfico, você pode usar o Infogram totalmente gratuito também, é muito legal. A Tracto também é uma startup muito legal que a gente já usou, a gente já conheci, que é uma ferramenta para te ajudar no design. Então, ela tanto te ajuda no design para você criar posts, para você criar conteúdos interessantes, mas eu acho interessante você pode criar e-books com a Tracto. Então, é muito simples. Você vai lá, abre os modelinhos, altera o conteúdo e pronto, seu e-book está pronto. Então, você consegue criar conteúdos de valor com design muito bonito usando a Tracto totalmente de graça. Ele tem as versões pagas, mas o que eu estou te mostrando são opções que você pode usar de graça. O MailChimp também é uma ferramenta para você gerenciar e é muito forte para o e-mail marketing, né? Para você fazer o e-mail marketing. O e-mail marketing também é uma área do marketing digital bastante usada, muito difundida, que é muito forte, mas não dá para mim entrar em detalhes aqui nesse conteúdo. Mas para quem acha que é interessante, eu acho interessante você usar o e-mail marketing, essa ferramenta aqui é excelente, porque você consegue gerenciar, você consegue saber, por exemplo, quantas pessoas abriram o e-mail que você enviou, quantas pessoas clicaram naquele conteúdo que você enviou por e-mail. Lembra que eu falei que isso pode ser um gatilho? Então você pode usar ferramentas como essa para saber que a pessoa abriu o e-mail, o horário que ela abriu o e-mail e se ela clicou no link que você mandou no e-mail. Isso é um gatilho para mostrar que ele saiu de uma fase para outra, tá? O Mention ou o MLabs são ferramentas de gerenciamento de redes sociais. Você pode agendar post, você deixa tudo prontinho e quando chegar no dia e na hora ele vai postar automaticamente. Você não precisa ficar desesperadamente indo atrás, fazendo postagem todo dia. Não, você pode passar lá, por exemplo, passa lá o fim de semana trabalhando, qual vai ser os posts da semana, deixa tudo prontinho. Chegam lá no dia, na hora, eles fazem essa postagem para você tranquilamente. O Facebook Ads e o Google Ads também são ferramentas para você criar campanhas de publicidade, né? Para você impulsionar os teus conteúdos. Então, se de repente você está criando uma promoção, um produto, ou você quer muito, por exemplo, naquela fase do funil, lá no topo no funil, que você quer que muita gente tenha acesso ao seu conteúdo, aí tudo vai depender de como que você vai decidir a sua estratégia, né? Você pode fazer isso por meio, por fim, enfim, mas você pode usar o Facebook Ads e o Google Ads para alcançar milhares de pessoas com muito pouquinho dinheiro. Com 5, 10, 15, 50 reais você alcança milhares de pessoas. E eu não estou brincando, pessoal. Se você colocar lá 50 reais, você vai atingir muita, 10 reais. É muita gente. Eu acho que vale a pena você testar pelo menos uma vez. Testa lá com um pouquinho de dinheiro só para você ver o retorno que isso dá, quantas pessoas começam a alcançar e a visualizar o seu conteúdo.